seu pai diante da aniquilação certa, ainda vivo. Naquela manhã houvera um visitante cedo no palácio do Senhor da Guerra. Era Gaan, de Diratol. Chegara pouco depois de notada a ausência de Tara de Lilma e, na excitação, ficara sem anunciar-se até que Dion Carteiro o encontrou no grande corredor de recepção do palácio, quando o Senhor da Guerra corria para providenciar o envio de navios em busca de sua filha. Gaan leu a preocupação no rosto do Senhor da Guerra. Perdoe-me se intrudo, Dion Carter, disse. Vim apenas pedir o favor de mais um dia, já que seria imprudente tentar navegar um navio numa tempestade assim. Fique, Gaan, posso pedir bem-vindo até que escolha partir, respondeu o Senhor da Guerra, mas perdoe qualquer aparente desatenção por parte de Elium até que minha filha nos seja restituída. Sua filha. Restituída. O que quer dizer? Exclamou o gatoliano. Não entendo. Ela se foi, junto com seu leve aparelho. Isso é tudo o que sabemos. Só podemos supor que ela decidiu voar antes da refeição matinal e foi apanhada nas garras da tempestade. Perdoe-me, Gaan, se o deixo abruptamente. Estou organizando o envio de navios à sua procura, mas Gaan, de Digatol, já galopava em direção ao portão do palácio. Lá saltou sobre um toate à espera e, seguido por 2 guerreiros do metal de Gatol, disparou pelas avenidas de Elium em direção ao palácio que fora posto à sua disposição para entretenimento. Eles passaram por outro corredor e depois entraram numa segunda câmara, maior que a primeira e mais brilhantemente iluminada. Ali estavam reunidas várias das criaturas com cabeça e corpo, enquanto muitos corpos decapitados jaziam perto das paredes. Ali seu captor parou e falou com um dos ocupantes da câmara. Procuro Lud, disse ele. Trago a Lud uma criatura que capturei nos campos acima. Os outros se aglomeraram para examinar Tara de Elium. Um deles assobiou, e então a moça aprendeu algo sobre as aberturas menores nas paredes, pois quase imediatamente rastejaram delas, como aranhas gigantes, uma vinquena ou mais das cabeças horríveis. Cada uma procurou um dos corpos recumbentes e agarrou-se a ele. Imediatamente os corpos reagiram à direção inteligente das cabeças. Erguendo-se, as mãos ajustaram os colares de couro e arrumaram o restante do arreio, depois as criaturas atravessaram a sala até onde Tara de Elium estava. Ela notou que o couro deles era mais ricamente ornamentado que o usado por qualquer outro que observara antes, e supôs que esses deviam ter autoridade maior que os demais. Não se enganou. O comportamento de seu captor o indicava. Ele lhes dirigiu a palavra como alguém que conversa com superiores. Vários dos que a examinaram tocaram sua pele, beliscando-a levemente entre polegar e indicador, uma familiaridade que a moça ressentiu. Afastou suas mãos com um golpe. Não me toquem. Gritou, imperial. Não era ela a princesa de Liun? A expressão daqueles rostos terríveis não mudou. Ela não sabia dizer se estavam zangados ou divertidos, se sua ação lhes despertara respeito ou desprezo. Somente um deles falou imediatamente. Ela terá de ser mais engordada, disse ele. Os olhos da moça se arregalaram de horror. Voltou-se para seu captor. Essas criaturas horrendas pretendem devorar-me. Cadô? Isto cabe a Lu dizer, respondeu ele, e então entendeu-se mais perto, de modo que sua boca ficou perto de seu ouvido. O som que você fez, que chamou de canto, agradou-me, sussurrou, e eu irei retribuir avisando-o para que não antagonize esses caldanes. Eles são muito poderosos. Ludos ouve. Não os chame de horríveis. Eles são muito belos. Olhe seus maravilhosos arreios, seu ouro, suas joias. Obrigada, disse ela. Você os chamou de caldanes. O que isso significa? Somos todos caldanes, respondeu ele. Você também? E apontou para ele seu dedo esguio dirigido ao seu peito. Não, não isto, explicou, tocando o corpo. Isto é um ricor, mas isto, e tocou a sua cabeça, é um caldane. É o cérebro, o intelecto, o poder que dirige todas as coisas. O ricor, indicou o corpo, não é nada. Não vale tanto quanto as joias do nosso arreio. Não, nem tanto quanto o próprio arreio. Ele nos carrega. É verdade que não seria difícil conviver sem ele, mas tem menos valor que o arreio ou as joias porque é menos difícil de reproduzir. Voltou-se novamente para os outros caldanes. Avisarão Lud que estou aqui? Perguntou. Sikt já foi a Lud. Ele lhe dirá, respondeu um. Onde encontraste este ricor com o calane estranho que não se desprende? O captor da moça narrou de novo a história de sua captura. Contou os fatos exatamente como ocorreram, sem embelezamentos, sua voz tão inexpressiva quanto o rosto, e sua história foi recebida da mesma maneira que fora proferida. As criaturas pareciam totalmente desprovidas de emoção, ou, pelo menos, incapazes de expressá-la. Era impossível julgar qual impressão a história lhes causara, ou sequer se a ouviram. Seus olhos protuberantes simplesmente fitavam e, ocasionalmente, os músculos de suas bocas abriam-se e fechavam. A familiaridade não diminuía o horror que a moça sentia por elas.
Quanto mais via, mais repulsivas pareciam. Frequentemente seu corpo tremia convulsivamente ao olhar para os Caldanes, mas quando seus olhos vagavam para os belos corpos e por um momento podia expulsar as cabeças de sua consciência, o efeito era calmante e revigorante, embora quando os corpos jazessem decapitados no chão, o choque fosse tão grande quanto o das cabeças montadas nos corpos. Mas de longe a visão mais grotesca e sinistra de todas era das cabeças rastejando sobre suas pernas de aranha. Se uma delas se aproximasse e a tocasse, Taradilium tinha certeza de que gritaria, e se uma tentasse subir por seu corpo, ui. A própria ideia lhe causava um desmaio. Sect voltou à câmara. Lud verá você e a prisioneira. Venha, disse e dirigiu-se a uma porta oposta por onde Taradilium havia entrado na câmara. Qual é seu nome? Sua pergunta foi dirigida ao captor da moça. Sou Gek, terceiro capataz dos campos de Luud, respondeu ele. E o dela? Não sei. Não faz diferença. Venha. As sobrancelhas patrícias de Tara de Elium ergueram-se. Não fazia diferença, de fato. Ela, princesa de Elium, filha única do senhor da guerra de Barsoom. Espere, gritou ela. Faz muita diferença quem eu sou. Se me conduzem à presença de seu G, podem anunciar a princesa Tara de Elium, filha de Dion Carter, o senhor da guerra de Barsoom. Cale-se, comandou Sect. Cale quando for lhe dirigida a palavra. Venha comigo. A raiva de Tara de Elium quase a sufocou. Penha admoestou Gek e tomou-a pelo braço e Tara de Elium veio. Era nada mais que uma prisioneira. Sua posição e títulos não significavam nada para esses monstros desumanos. Levaram-na por uma curta passagem em forma de S até uma câmara inteiramente forrada com um material branco, semelhante a azulejos, com que o interior da parede leve fora revestido. Perto da base das paredes havia numerosas aberturas menores, circulares, mas maiores que as de aspecto similar que ela notara em outros lugares. A maioria dessas aberturas estava selada. Diretamente em frente à entrada havia uma emoldurada em ouro, e acima dela um dispositivo peculiar estava embutido no mesmo metal precioso. Seft e Gek pararam logo dentro da sala, a moça entre eles, e os três permaneceram em silêncio diante da abertura na parede oposta. No piso junto à abertura jazia um corpo masculino sem cabeça de proporções quase heróicas, e de cada lado dele estava um guerreiro fortemente armado, com a espada desembainhada. Por talvez 5 minutos os três aguardaram e então algo apareceu na abertura. Foi um par de grandes quelas e, imediatamente depois, rastejou para fora um horrendo Caldane de enormes proporções. Era metade maior do que qualquer um que Tara de Elium vira até então e seu aspecto era infinitamente mais terrível. A pele dos outros era cinza azulada, este era de tonalidade um pouco mais azul e os olhos eram circundados por faixas de branco e escarlate, assim como sua boca. De cada narina partia uma faixa branca e uma escarlate estendendo-se horizontalmente até a largura do rosto. Ninguém falou ou se moveu. A criatura rasteou até o corpo prostrado e fixou-se ao pescoço. Então mãos ergueram-se como um sol e aproximaram-se da moça. Olhou para ela e então falou com seu captor. Você é o terceiro capataz dos campos de Luud? Perguntou. Sim, Luud, sou chamado Gek. Diga-me o que sabe disso e acenou em direção a Tara de Elium. Gek fez como lhe fora ordenado, então Luud dirigiu-se à moça. Tara de Elium não respondeu. Evidentemente, nenhuma resposta vocal era necessária. Você duvida da minha capacidade, declarou Luud. E era exatamente isso, embora a moça apenas tivesse pensado, não dito. Luud atravessou o aposento e deitou-se. Em seguida, separou-se do corpo e rastejou pelo chão até deter-se diante da abertura circular por onde Tara o vira surgir no dia em que fora trazida à sua presença pela primeira vez. Parou ali e fixou sobre ela seus olhos terríveis. Não falou, mas o olhar parecia perfurar-lhe o crânio, indo direto ao centro do cérebro. Tara sentiu uma força quase irresistível empurrando-a em direção ao Caldane. Lutou para resistir, tentou desviar os olhos, mas não conseguiu. Estavam presos, fascinados de horror, nos globos brilhantes e sem pálpebras daquele imenso cérebro vivo diante dela. Lentamente, cada passo uma batalha de resistência, começou a mover-se em direção à criatura. Tentou gritar, na esperança de despertar sua mente entorpecida, mas nenhum som lhe escapou dos lábios. Se ao menos aqueles olhos se voltassem, por um instante sequer, talvez ela pudesse recuperar o controle dos próprios movimentos. Mas eles nunca se desviaram. Pareciam penetrar cada vez mais fundo, tomando posse de todos os nervos e músculos do seu corpo. Enquanto ela se aproximava, a coisa recuava lentamente sobre suas pernas de aranha. Tara notou que suas pinças se moviam de um lado para o outro, num gesto hipnótico, enquanto o monstro recuava, 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 até desaparecer pela abertura circular na parede.
Ela também teria de segui-lo para lá? Que novo e inominável horror a esperava naquele aposento oculto? Não, não entraria. Mas antes de alcançar a parede, encontrou-se ajoelhada, engatinhando em direção ao buraco de onde ainda fitavam aqueles dois olhos implacáveis. No limiar da abertura, fez uma última resistência heróica contra a força que a arrastava, mas no fim sucumbiu. Com um suspiro que se transformou em soluço, Tara de Hélio atravessou o buraco e entrou na câmara além. A passagem era apenas larga o bastante para permitir sua entrada. Do outro lado, encontrou-se num aposento pequeno. Diante dela, arachava-se Louvre. Contra a parede oposta jazia um belo ricor masculino, sem arreios ou adornos. Agora você vê, disse Lud, a inutilidade da revolta. As palavras pareciam libertá-la momentaneamente do feitiço. Rápida, Tara desviou o olhar. Olhe para mim, ordenou Lud. Mas ela manteve os olhos afastados. Sentiu uma nova força, ou talvez apenas uma diminuição do poder que ele exercia sobre ela. Teria descoberto o segredo daquele domínio sobrenatural. Não ousava acreditar. Com os olhos ainda desviados, virou-se em direção à abertura por onde aqueles olhos malignos a haviam atraído. Ludo ordenou novamente que parasse, mas a voz sozinha não tinha autoridade para detê-la. Não era como o olhar. Tara ouviu o assobio da criatura e compreendeu que chamava ajuda, contudo, por não se atrever a olhar, não viu quando Caldane voltou-se e fixou os olhos sobre o grande corpo sem cabeça deitado junto à parede. A moça ainda estava sob o resquício do feitiço, não havia recuperado plenamente o domínio do próprio corpo. Movia-se como num pesadelo, com lentidão dolorosa, como se cada membro estivesse preso por um peso invisível ou arrastando-se por um fluido espesso. A abertura estava tão próxima, e, ainda assim, por mais que lutasse, parecia não avançar nada. Atrás dela, impelido pela vontade maligna do grande cérebro, o corpo sem cabeça engatinhava em sua direção. Enfim, Tara alcançou a passagem. Sentiu instintivamente que, uma vez além dela, o poder do Caldane se quebraria. Já quase atravessava para a câmara vizinha quando sentiu uma mão pesada fechar-se sobre seu tornozelo. O Icor alcançara e, embora ela se debatesse, a criatura a arrastou de volta para o aposento de Lug. Segurou-a com força e a puxou contra si e então, para seu horror, começou a acariciá-la. Agora você vê, ouviu a voz monótona de Ludo, a inutilidade da revolta. E o castigo dela. Taradi, ele lutou para se defender, mas seus músculos eram fracos demais diante daquela encarnação sem mente de pura força bruta. Ainda assim, combateu, resistiu até o fim, movida apenas pela honra do orgulhoso nome que carregava. Lutou sozinha, ela por quem os guerreiros de um império inteiro, a flor da cavalaria marciana, teriam dado a vida sem hesitar. A nave Vanator cambaleava através do furacão. Que não tivesse sido lançada ao solo ou despedaçada pela fúria dos ventos era obra pura do capricho da natureza. Durante toda a tormenta, ela flutuara, impotente, como um destroço à deriva nas ondas aéreas da tempestade. Por todos os perigos e provações que haviam enfrentado, parecia que ela e sua tripulação viviam sob algum encanto, até cerca de uma hora antes de o furacão começar a ceder. Foi então que ocorreu a catástrofe, uma tragédia tanto para os homens da Vanator quanto para o reino de Gatol. Desde que deixaram Hélio, os homens não haviam comido nem bebido e foram arremessados, sacudidos em suas amarras até ficarem exaustos. Houve uma breve calmaria no vendaval, durante a qual um dos tripulantes tentou alcançar seus aposentos, soltando as correias que o mantinham preso à precária segurança do convés. O ato era uma violação direta das ordens e, aos olhos dos demais, o que se seguiu pareceu uma punição súbita e terrível. Mal o homem soltar as presilhas de segurança, um braço veloz do monstro tempestoso envolveu a nave, fazendo-a girar, e o temerário guerreiro foi lançado ao vazio na primeira volta. Desprendidos das amarras pelo constante rodopio da nave e pela força dos ventos, os cabos e ganchos de ancoragem e pouso pendiam sob a quilha, um emaranhado de cordas e tiras de couro. A cada vez que a Vanator virava completamente, esses equipamentos se enrolavam em torno dela até que outro giro no sentido oposto, ou o próprio vento, o soltava novamente, deixando-o chicoteando furiosamente sob a nave que se precipitava através da tempestade. O corpo do guerreiro caiu dentro disso e, como um homem que se afoga se agarra a um graveto, ele se agarrou às cordas emaranhadas que o prenderam e detiveram sua queda. Com a força do desespero, ele se manteve preso, tentando desesperadamente enroscar as pernas e o corpo nas cordas. A cada sacudida da nave, suas mãos quase se soltavam, e embora soubesse que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria e que seria lançado ao solo, ainda assim lutava com a loucura que nasce da falta de esperança, buscando apenas aquele segundo miserável que prolongaria sua agonia.
Foi essa cena que Gant Gatol viu ao espiar por sobre a borda do convés inclinado do Vanator, tentando descobrir o destino de seu guerreiro. Presa ao costado da nave, bem próxima, havia uma única correia de pouso que não se encoscara na massa de cabos abaixo, balançava livre, o gancho estalando na extremidade. O Gedigatol compreendeu tudo num relance. Abaixo dele, um de seus homens encarava a morte nos olhos. Em suas próprias mãos estava o meio de salvá-lo. Sem um instante de hesitação, desprendeu suas amarras do convés, agarrou a correia e escorregou pela lateral da nave. Como o pêndulo de um relógio enlouquecido, ele balançava para fora e de volta, girando e torcendo-se a 1000 metros acima da superfície de Barsum. Então, enfim, o que esperava aconteceu. Foi lançado ao alcance das cordas onde o guerreiro ainda se agarrava, embora com forças que lhe fugiam rapidamente. Enroscando uma perna em um dos fios, Kaan puxou-se até conseguir agarrar outra corda, bem próxima do homem. Agarrado com dificuldade à nova pega, o Gig foi recolhendo a correia pela qual descer até alcançar o gancho em sua ponta. Prendeu a um anel do arnês do guerreiro, exatamente no instante em que os dedos enfraquecidos do homem escorregaram das cordas. Por ora, salvar a vida de seu súdito, agora precisava garantir a própria. O emaranhado de cordas a que se prendia continha outros ganchos de pouso semelhantes ao que fixara no guerreiro, e Khan tentou usar um deles para se segurar até que a tempestade cedesse o bastante para permitir-lhe subir de volta ao convés. Mas, no momento em que estendeu a mão para um dos ganchos que balançavam próximos, a nave foi tomada por uma nova rajada da fúria do vendaval. As cordas açoitaram e estalaram com o sacoejar da grande embarcação, e um dos ganchos de metal, pesado, chicoteando pelo ar, atingiu Gid Gatol bem entre os olhos. Atordoado, os dedos de Gan se soltaram das cordas, e o homem despencou pelo ar rarefeito de Marte moribundo, rumo ao solo a 1000 metros abaixo. No convés do Vanator, seus fiéis guerreiros continuaram firmes às amarras, sem saber do destino de seu amado líder. Só mais de uma hora depois, quando a tempestade já amainara bastante, perceberam que ele havia desaparecido e souberam do ato heróico e abnegado que selara sua sorte. O Vanator agora se mantinha nivelado, levado por um vento forte, embora constante. Os guerreiros já haviam se desprendido de suas amarras, e os oficiais avaliavam as perdas e os danos quando um fraco grito veio de fora chamando a atenção para um homem pendurado nas cordas sob o casco. Braços fortes o içaram de volta ao convés, e assim a tripulação soube do heroísmo de seu Jade e de sua morte. Não podiam estimar com precisão quanto haviam viajado desde sua perda, nem tinham como voltar para procurá-lo, dado o estado danificado da nave. Era um grupo entristecido que continuava à deriva pelo céu, rumo ao destino que o acaso lhes reservasse. E Gaan, de Digatol, o que fora feito dele? Despencando como uma pedra por mais de 300 metros, foi então agarrado pela força do vendaval, que o lançou novamente aos céus. Como um pedaço de papel levado por uma tempestade, era jogado de um lado para outro no ar, brinquedo do vento. Era lançado para cima e para baixo, girando sobre si mesmo, mas a cada novo ímpeto da ventania aproximava-se mais do solo. Os caprichos das tempestades ciclônicas são sua própria natureza, arrancam árvores gigantes e, no mesmo sopro, transportam frágeis crianças por quilômetros, depositando-as ilesas ao fim. E assim aconteceu com Gaandiratol. Esperando a qualquer instante ser despedaçado, acabou sendo depositado suavemente sobre o musgo ocre de um antigo fundo de mar. O corpo, milagrosamente, saíra quase ileso da terrível provação, apenas um leve inchaço na testa, onde o gancho de metal o atingira. Mal podia crer que o destino tivesse sido tão benigno. Levantou-se devagar, quase convencido de que descobriria ossos partidos incapazes de sustentá-lo, mas estava inteiro. Olhou ao redor, tentando em vão se orientar. O ar estava cheio de poeira e detritos, o sol oculto. Sua visão não ia além de uns poucos centos de metros de musgo e ar turvo. A 500 metros em qualquer direção poderiam erguer-se os muros de uma grande cidade, e ele não saberia. Não havia sentido em mover-se enquanto o ar não clareasse, não podia saber em que direção seguir. Deitou-se, então, sobre o musgo e esperou, refletindo sobre o destino de seus guerreiros e de sua nave, mas dando pouca atenção ao perigo em que ele próprio se encontrava. Presos ao seu arnês estavam suas espadas, pistolas e um punhal, e em sua bolsa uma pequena quantidade de rações concentradas, parte do equipamento de todo guerreiro de Barson. Esses recursos, somados aos músculos treinados, à coragem e ao espírito indomável, bastavam-lhe para enfrentar qualquer infortúnio entre ele e Gatol, cuja direção e distância desconhecia por completo. O vento caiu rapidamente e, com ele, a poeira que obscurecia a paisagem. Convencido de que a tempestade passara, Kaan se impacientava com a inatividade imposta pela baixa visibilidade.
A situação pouco melhorou antes do cair da noite, obrigando-o a passar ali mesmo no ponto em que o vendaval o deixara. Sem seus cobertores de seda e peles, teve uma noite desconfortável e foi com um alívio genuíno que recebeu a súbita aurora. O ar agora